Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Galera, hoje o vídeo vai ser mais longo que o habitual, porque eu vou estar fazendo um vídeo sobre as curiosidades da tecnologia em geral. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos até o final e deem o like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Primeira curiosidade: popularização dos celulares. Isso aconteceu quando a maioria dos celulares passou a contar com o sistema Android, que havia sido criado em 2008. Isso aconteceu pelo fato do Android ser um software livre, o que significa que a Google distribui o código-fonte para todo mundo. Por isso, todas as marcas, exceto a Apple, é claro, começaram a usar o Android pelo fato de ser totalmente personalizável. Por isso, o número de gente usando o celular cresceu exponencialmente a partir dos anos 2008, quando o Android começou a ter essa configuração. Luiz Eduardo, eu vou te contar a experiência do meu primeiro celular que eu paguei, que eu comprei. Eu nem me lembro o modelo, mas eu lembro, meu Deus, foi um Nokia. Na época não tinha esse negócio de WhatsApp, eu também não me lembro o ano. Sim, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Mas a minha felicidade foi tão grande, ele só fazia ligações, recebia ligações, mensagens, rádio, essas coisinhas assim, mais simples, sabe? Mais básicas. Mais básicas. Mas pra mim foi... Ixi, eu faltei soltar fogos na época. Era um Nokia bem rechonchudinho. E fiquei muito feliz na época, muito feliz. Nossa, mas você fica feliz só por conta de um celularzinho desse? Na época era o que valia, bonitão. Na época era o que a gente tinha. Na época não tinha esse WhatsApp, não. E até que... Você não ficou feliz na época que eu te dei um E5, lembra? Um Nokia E5? Sim, lembro. O que ele tinha? Era mais ou menos isso. A única diferença é que tinha um leitor de tela vagabundo. Justamente, então. E por que você ficou feliz, então? Porque como eu tinha 7 anos na época, eu ficava, nossa, agora eu vou poder atender, eu vou poder falar com as pessoas, essa coisa toda. Imagina se eu tivesse ganhado um celular com Zap logo naquela época. Mas eu acho que naquela época não tinha Zap ainda não, será? Já era. Eu ganhei meu primeiro celular em 2015, já tinha Zap. Tá bom, mas eu acho que nem eu naquela... Ah, não, já tinha. Você já tinha Zap, sim. Então, você ganhou seu celular com Zap mais ou menos em 2014. Na verdade, foi em 2014. E até que faz sentido essa coisa de você ter ficado feliz, porque como muito provavelmente você ganhou esse celular nos anos 90, início dos anos 2000, onde só tinha um orelhão... Eu comprei com meu suor, com meu din-din. Dividi em 6 vezes na época. Nossa, tudo isso? Vai lá, continua. Tá. A segunda curiosidade, já que nós falamos de software livre, nós precisamos falar sobre isso. O Android é um sistema de software livre desenvolvido pela Google. Isso significa que o código-fonte do Android é disponibilizado abertamente para as empresas, para que elas possam fazer o que quiserem com aquele sistema Android. Por isso que tem vários celulares Android, a maioria, claro, e tem várias funções, vários apps que a fabricante bota totalmente diferente. E vocês se perguntam, mas por que esse código não fica aberto para os usuários? Porque as fabricantes compilam esse código. O código veio aberto, elas fizeram as modificações, mas antes de dar o celular para o público, ela compila esse código. O que significa que é como se fosse uma criptografia, para que ninguém possa ter acesso aos dados. Mas caso você seja um programador e esteja assistindo os vídeos do meu canal, se você achar a versão do seu Android, que até é disponibilizada na internet, você pode fazer as modificações que quiser. E como que os usuários fazem, então, feitas as modificações para poderem colocar elas no seu celular? Aí tem que fazer um processo chamado root, que é um processo super avançado no celular e que eu não recomendo. Você tem que alterar o dispositivo de inicialização, tem que fazer um monte de gambiarra. E caso você não seja um usuário super avançado,
Se você fizer isso, você muito provavelmente vai acabar destruindo seu celular. Além disso, tem um detalhe que algumas fabricantes checam se você fez isso. E caso você fez esse processo de root, você acaba não tendo mais a garantia. Isso são algumas fabricantes, não são todas. É ilegal isso então? Não dá pra dizer exatamente que é ilegal, porque não é. Mas acaba que se você fizer, como você alterou um produto da fabricante, você acaba meio que sendo penalizado. É igual a gente aqui, né? O apartamento. Eu comprei o apartamento, aí o apartamento tem a garantia de 5 anos. Eu não posso modificar a estrutura dele, porque se eu modificar eu perco a garantia. Sim, mas isso vai de fabricante para fabricante. Mãe, por exemplo, não estou sendo patrocinado por ninguém aqui. Mas a Motorola, por exemplo, não tem nada disso. Já a Samsung tem, então vai de fabricante para fabricante. Isso, de você perder a garantia. Eu vou fazer uma propaganda para Motorola. Eu nunca tive coragem de trocar o meu celular que não seja por um Motorola. Nossa, não. Eu gosto da Motorola. O sistema Android em si vai muito do leitor, falando por experiência pessoal. Vai muito do leitor de tela que você usa, vai muito dos apps que você usa. Então é muito relativo isso. Como eu nunca tive outro celular, não sei Motorola, que foi meu primeiro, com Android, diga-se de passagem, eu acabei não dá pra eu dizer nada sobre as outras marcas. Luiz Eduardo, vou te fazer uma pergunta aqui. Por que os jovens gostam de engolir sílabas das palavras? Por que você fala C? É porque é mais fácil também, acho que é por costume, não sei. Eu acho que é mais ou menos por isso. Pra que vou falar isso? Tá, aquela coisa formal e tal. Agora que numa entrevista de emprego eu não vou, né, falar numa linguagem tão pobre assim, mas de qualquer forma. Pior é assim, jovem que escreve totalmente errado, sem nenhuma pontuação, porque, pra quem não sabe, meu leitor de tela precisa da pontuação, porque senão ele vai ler: eu estou aqui pra gravar um vídeo tal, sem nenhuma pausa. E aí pra eu ir processando durante a fala do leitor, fica muito mais complicado. Tudo bem que eu já consigo fazer isso até bem, mas mesmo assim, tem gente que escreve totalmente errado, que atrapalha. Não vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Tá. E vocês podem estar se perguntando então, mas existe algum celular que mantém essa versão original do Android, o código-fonte do Android? Não existe nenhum celular, exceto os da Google, e ainda assim com algumas modificações. Porque como eu falei, as fabricantes podem fazer as modificações que querem, elas nunca vão usar a versão original do Android. Sempre vai ter alguma modificação. Então, se você tiver sorte, o único lugar que você vai encontrar a versão original do Android vai ser nos celulares da Google. E olhe lá, galera. Vamos à terceira curiosidade. No celular da Google? É que a Google também tem uma linha de celulares, mas que não é tão popular, mas tem. Vamos agora falar sobre os iPhones, para quem usa iPhone. Você sabia que é muito mais fácil você entrar na Universidade de Harvard do que trabalhar numa fábrica de um iPhone? Isso foi provado quando, em 2009, teve uma fábrica nos Estados Unidos e tinham 10 mil candidatos. Somente 200 foram trabalhar nessa empresa. Aí dá pra ver o nível de concorrência e o nível de exigência da Apple, inclusive. Assim, a sexta curiosidade. Vamos aqui. Primeiro o Windows, que é o Windows 1.0 lá de 1985. Até falo meio... A sexta? É, porque é a quinta, na verdade. Oi, tu já falou 5 curiosidades aí, tem certeza? Sim, eu falei a primeira que falava um pouco sobre o Android, as 3 sobre o Android, a quarta falando sobre as coisas do iPhone. Então vai. Tá. O primeiro Windows, que é o Windows 1.0, que eu até fiz um vídeo falando meio por alto, mas contando a história de Bill Gates, vale a pena dar uma olhada. O tamanho desse Windows era apenas de 1 megabyte de tamanho, que é muito pouco. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nenhuma música que você ouve tem esse tamanho minúsculo. Além de que naquela época os disquetes e os sistemas de armazenamento tinham mais ou menos essa linha. O sistema mais potente, que tinha mais armazenamento naquela época, era de 5 megabytes. Então dá para se ver a situação como era. Hoje a gente encontra HDs
de 1000 GB de 1 TB, mas pra quem é da área... Ah, Luiz, eu tenho um disquete aqui meu antigo, sabe? Eu vou te mostrar depois pra tu conhecer um disquete. Como que tu acha que é um disquete? Não sei, não sei. O que eu sei é que, pelo que me parece, pelas pesquisas que eu sou muito curioso, ele, até um ímã simples de geladeira poderia acabar desmagnetizando o disquete, pelo menos os mais antigões, assim, não sei então, se... o meu deve estar desmagnetizado tem muitos anos, porque tem muitos anos que eu tenho esse disquete. Não sei se continua, não sei se isso acontece nos disquetes, entre aspas, mais novos. Mas nos disquetes e nos sistemas antigos, qualquer interferenciazinha já era motivo para que o sistema para que o sistema ficasse inutilizável. Porque como era muito aquela coisa mecânica, era aquela coisa, não é que nem hoje. Entendi. Vamos aqui então continuar com as curiosidades. Bill Gates pagou um mico na apresentação do Windows 98. Esse mico foi a famosa tela azul da morte. A tela azul, para quem não sabe, é uma tela que antigamente acabava atormentando os usuários, porque quando aparecia era porque alguma coisa de ruim estava acontecendo. Além disso... aí era uma década para sair daquela tela ali para resolver o problema. Eu lembro disso. Nossa. É. Além disso, galera, aparecia mensagens do tipo: o Windows teve um problema fatal, o Windows teve um problema inesperado, o que atormentava ainda mais, porque como a gente ainda estava no início dos anos 2000, início dos anos, nos anos 98, 99, a informática não era tão popular. Então imagina um negócio novo que funciona à base de eletrônico, aparecendo uma mensagem dessa. Os usuários iam ficar em pânico. Hoje a tela azul ainda é mantida, mas aparece uma descrição muito mais detalhada do problema para que você possa resolvê-lo. Caso você não consiga resolvê-lo, é só você formatar o computador. Inclusive, a formatação do computador não é um bicho de 7 cabeças, como a maioria fala. Isso porque a maioria do processo é feito automaticamente pelo próprio Windows. A única coisa que você precisa fazer é colocar a imagem ISO, que é como se fosse uma mídia de instalação de um sistema no pendrive. Mas aí, outra hora você faz um vídeo explicando como se formata, né? Isso aí. Caso vocês queiram saber algumas curiosidades sobre isso... Só contando aqui rapidamente, o Luiz Eduardo outro dia inventou de formatar aqui, eu falei pra ele, se der alguma zebra, você vai ficar sem o computador. Mas até que o bichinho acertou. Sim, eu formatei com a ajuda de um amigo pelo Zap mesmo, nem a nível presencial. Eu formatei meu computador em 1 hora e pouquinho no máximo. E olha que a gente ainda esqueceu de fazer um processo, a gente ainda estava em dúvida no que fazer, porque senão isso seria muito mais rápido. Mas vamos seguir aqui com o vídeo. Hoje existem memórias RAM de até 32 GB, galera. Memória RAM, para quem não sabe, é a memória onde ficam os programas em execução. Uma memória ideal para um computador é de 8 GB, porque aí acaba que a memória não vai para a memória virtual, porque o Windows acaba tendo um sistema chamado memória virtual, onde caso não consiga acoplar tudo na memória RAM, ele joga tudo isso pro HD, fingindo uma memória. Mas isso, como o HD é muito mais devagar, funciona através de mecânica, acaba demorando muito mais. Mas uma memória RAM de até 32 GB é muito. Eu acho que uma memória RAM ideal para mim seria de uns 8 GB a 9 GB. Vamos seguir aqui. O primeiro site da internet ainda está no ar. Esse site foi criado em 1991, numa universidade dos Estados Unidos. Esse site é um site muito simples mesmo, e que só mostrava alguns pequenos links e uns textos falando sobre a internet, o processo de evolução, que nem se pensava chegar como era hoje o mundo da internet, mas é o que tinha. Como é o site? Não lembro o endereço agora, mas é um site que mostra mais o que eu falei mesmo. Preciso depois colocar Na descrição. Na descrição do vídeo lá. Isso, eu boto na descrição. 80% dos e-mails enviados pelo mundo são spam. Vocês têm noção do que é isso? Ai, que ódio. Pior que essa é a realidade. Ou de produtos, ou de coisa que você não quer nem saber, são esses e-mails.
linhas de código da Google. Juntando todos os softwares da Google, o Google Play e tudo mais, a Google tem 2 bilhões de linhas de código. É isso mesmo. Tudo isso por conta do Google Play, Google Maps. Isso porque eu vi numa matéria de 2019. Porque hoje, com as frequentes atualizações, deve ter até ultrapassado isso, galera. Vamos aqui seguir. Vamos aqui então, já que a gente falou um pouco sobre os HDs no vídeo, por que não falar sobre o funcionamento deles? Os HDs, alguns números interessantes. Os HDs têm um processo que ele tem por volta de 5.000 a 10.000 rotações por minuto, que é o processo onde ele gira. Uma mini partícula de poeira é como se fosse uma bomba para o HD. Por isso que o HD é fabricado numa caixa que é acoplada no seu computador. E dentro dessa caixa há vácuo para evitar que a agulha encoste no disco, que é a agulha de leitura. Porque caso isso aconteça, o seu HD está detonado, está praticamente destruído, porque pode corromper algum arquivo. Tanto é que esse sistema de evitar que a agulha toque e tal é funcionado através da falta de ar, do vácuo, que impede que isso aconteça. Mas quando você está numa altitude de mais ou menos 3.000 a 4.000 metros, esse sistema começa a ser ineficiente por conta da altitude, que é diferente e tudo mais. Por isso que quem usa computadores em operações e tal, você precisa ter um HD especial, que funciona a qualquer altitude. Operações que você fala é o quê? Resgate, tudo mais, esse tipo entendi. de operação. Você sabia que um computador, a temperatura média de um processador é de 35 graus Celsius, sendo que em tarefas mais pesadas, esse computador chega a 100 graus Celsius funcionando, seu processador. Por isso que caso o processador passe disso, no seu processador mesmo tem um sistema de segurança que é o desligamento da máquina, para evitar algum problema, porque aí evita que o processador acabe se queimando ou algo desse tipo, galera. É isso, galera. Mas lá depois você ainda tem mais curiosidades ainda? Tem mais? Eu acho que tem. Não, eu digo pra você fazer um segundo vídeo. Por exemplo, como funciona o WhatsApp, essas coisas assim. Eu posso pensar nisso. Caso vocês queiram, é só falar que aí eu produzo um novo vídeo com algumas curiosidades, inclusive falando sobre o nosso dia a dia, sobre leitores de tela e tudo mais. É só falarem que eu produzo um novo vídeo. Mas, fala. Um HD, ele é caro, um HD de computador? Vai muito da qualidade do HD. Ele custa em média R$ 800, mais ou menos. Então dependendo se estraga, é melhor até comprar um computador novo, né? Pois é. E até existe uma coisa no computador chamada bad block, que é quando o HD se corrompe. Aí não tem como recuperar, por isso que o HD é tão importante, é feito à base de vácuo onde ele fica, porque se corromper, esquece, tá? Esquece. Mas Isso. eu acho que você deveria fazer, se as pessoas quiserem, né, concordarem, podia colocar aí nos comentários. A transição do celular, como eu falei aqui, que eu comprei o meu celular na loja que só funcionava a ligação, né, fazer e receber ligação. Por exemplo, a minha mãe agora ela tá com dificuldade, eu tinha comprado um Motorola para ela, só que ela não consegue mexer de jeito nenhum. Aí eu comprei um Bombinha para ela de novo. Voltei ao Bombinha. Ele não tem Android, ele só funciona mesmo receber e fazer ligação. Mas muita gente, eu mesma não entendo esse negócio de Android, como que foi feita essa transição, esse negócio todo. Você podia fazer um segundo vídeo a respeito disso. Seria até uma boa ideia. Até eu fico pensando, mas ainda vende esse tipo de celular, pelo que você me falou antes da gravação, até empresas grandes como Samsung e tudo mais. Eu vou até pegar pra você ver, só um minutinho aqui, ó. Pra você ver o celularzinho que eu comprei pra ela. Algumas empresas, pessoal, ainda vendem esses celulares. Rapaz, assim, impressionante, eu diria. Enquanto minha mãe foi lá pegar o celular, esperem aí, galera. Mas esse é... Olha aqui, ó. Rapaz, que celular antigo. Mostra aqui pro pessoal, ó. Esse celularzinho aqui, ó. Como a minha mãe tá com dificuldade, aí eu comprei pra ela só fazer e receber ligação. Sim,
Que celular antigo. E eu fico E a pensando... bateria dele é solta. Não é diferente dessas baterias de celular agora, que elas são já acopladas ao celular. Como assim bateria solta? Explica aí pra Você teria que abrir. Se você abrir, você consegue tirar a bateria. Não, nesses celulares mais novos você não consegue fazer isso, não? Não. Entendi. E Tanto é que antigamente, sabe o que o povo fazia? que? Saía com o celular, aí comprava uma bateria e saía com uma bateria na bolsa. Aí o celular acabava a bateria, só abria o celular e trocava a bateria. Não é como hoje tem os carregadores portáteis, entendeu? Pois é. Hoje em dia o povo tem um carregador portátil, não fica sem celular na rua de jeito nenhum. Não. E fora que os celulares agora, eles têm um Motorola, por exemplo, ele dura o dia todo. Tem um modo de economia de bateria, se você não usar. Mas aí eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu, particularmente, o meu Nokia, ele durava 3 a 4 dias de bateria. Rapaz! Por quê? Primeiro não usava não dados é que nem móveis, hoje. né? Não é que nem hoje. Que você tem aplicativo, tem isso, tem aquilo outro, que a bateria voa. E fora o meu celular. Sim, fala. O meu celular mesmo, caso eu não bote o brilho em 100, ele dura um dia e meio. É isso. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.